tô vendo várias pessoas enlouquecidas falando que é uma das maiores oportunidades que está acontecendo no mundo dos investimentos hoje. Empresas de energia, você vê alguma oportunidade, Marco? Cara, Ou não, ou elas já são muito precificadas? Não, eu tava vendo esse número hoje. Falei assim, pessoal, a Taesa soltou um puta resultado. E aí eu falei assim, pessoal. O pessoal já falou de 2030. Não, o pessoal falou assim. Eu falei assim, cara, tem gente que vai falar que tá cara. Tem gente que vai falar que não faz sentido. Mas a minha provocação, eu falei, é a seguinte, mas vai encontrar uma empresa igual Taesa, né? Me fala 10 empresas igual Taesa. Daí os caras falam assim, nossa, esse cara não sabe o que é taxa interna de retorno, não sabe o que é esse número, tal, caramba. Pessoal, tô fazendo só meu trabalho de provocação, né? Assim, eu não costumo dar muita recomendação nas redes sociais. Eu entro lá e só falo, a provocação tá aqui, ó. Só pra dar uma Pra provocaçãozinha. vocês ajudarem a pensar, a discutir, enfim, chamar seu consultor, assessor e tal. E aí o que acontece? Eu tava olhando pra taxa interna de retorno, né? E a gente compara com as Bs, né? Então vamos supor que a B hoje está pagando a ouro direto, né? Inflação mais, está pagando 6%, né? É uma B longa. Pessoal, se eu olhar essa taxa interna de retorno, ou seja, real, quanto que está pagando o fluxo de caixa das elétricas hoje, acho que talvez só tenha uma empresa aqui, nossa, listada, que esteja com a taxa interna de retorno implícita abaixo da B. Que acho que, se for a memória, é a Transmissão Paulista, né? A TRPL4. Ou seja, tem empresa que tá cara, a Taesa, ela tá pagando um prêmiozinho, não é nada excepcional. Tem empresa super barata, mas tem seus motivos. Então, por exemplo, a Eletrobras, dentro dessa métrica, hoje é a mais barata, né? Dentro dessa métrica, ou seja, tá pagando uma taxa interna de retorno absurdamente alta em relação ao título público, mas tem seus riscos também, que o governo também querendo colocar o dedo toda hora, mexer, né? toda Tá hora. querendo mexer, querendo ter voto, refazer privatização. O papel não anda, né? Não é culpa da Eletrobras. É culpa de um acionista ou outro ali que chama-se governo, né? Então, olhar para essa métrica, a gente tem várias ações. Eu não estou falando de dividend yield, eu estou falando assim de taxa interna de retorno. As ações estão baratas, as ações estão descontadas. Então, se você é investidor mais avesso a risco, né? Quem que é aquele avesso a risco entre nós? É aquele cara que vai ligar, vai ficar chorando. Oh, mas a ação que caiu, tal. Cara, esquece, né? As suas ações têm que ser energia, curtidas, elas estão baratas, né? E vão te dar uma baita taxa de retorno nos próximos 5, 10 anos. E todas elas estão baratas segundo essa métrica. Se for memória, acho que a única que estava abaixo da B. O que é essa comparação? É que não vale a pena você correr risco, é melhor eu ir para B mesmo, né? Para tirar o título público. Né? Agora, se tem uma empresa que a taxa de interna de retorno está pagando acima, bem acima, eu vou correr esse risco ser acionista de uma empresa de energia. Então, hoje na minha conta, no número que eu vi hoje, Eletrobras era maior, e se fala memória, acho que Transmissão Paulista era pior, inclusive abaixo da B. Então, assim, não compra Transmissão ainda nesse momento. Mas Taesa tá um pouquinho acima nesse exato momento. Alupar tá pagando bem. Tá, então o que é esse número, pessoal? Você faz o fluxo de caixa, todo o período da concessão, 10, 20, 30 anos, traz, né, valor presente e vê uma taxa interna de retorno, que é uma taxa interna de retorno real, né? Ou seja, acima da inflação. Né? Você compara com a B. Se a B tá pagando 6% e essa taxa você chegou a 5%, você vai na B, você não vai comprar empresa, né? Se essa aqui tá pagando 8, 10, 12, vai ser melhor comprar ação. Você corre esse risco para ter esse roteiro potencial, para receber esse prêmio, né? Porque são empresas previsíveis, geram caixa, né? Enfim, dá pra gente fazer essa conta, tá? Depois eu posso passar outros números, mas que eu lembro são as pontas, né? A Eletrobras acho que era maior, a Transmissão Paulista era menor, abaixo da taxa real do Tesouro. Uma coisa agora, né, que eu tô vendo várias pessoas no Twitter enlouquecidas, falando que é uma das maiores oportunidades que está acontecendo no mundo dos investimentos hoje. Tesouro IPCA+. Não, por incrível que não é nenhuma ação, né? Incrível que não é nenhuma ação. Todo mundo fala, pô, mas que ação que é essa, tal, caramba, pessoal. Infelizmente ou felizmente, pessoal, a gente vive no país dos juros altos, né? E não é por conta desse governo ou do governo anterior. Esse governo está chegando num momento de racionalidade, né? Então, só para vocês entenderem, pessoal, você pega o Tesouro hoje, abre lá o Tesouro Direto e pega o primeiro título atrelado ao IPCA. IPCA mais 6%, tá? Ou seja, se você contratar, imagina que o IPCA a nossa inflação nos próximos 10 anos vai ser 4% ao ano, né?
Pô, tô falando de um título que vai te dar no mínimo 10% ao ano. É grana pra caceta, né? Pensar que um americano sonha com isso, enfim. Até inclusive lá no próprio site do Tesouro dá pra você fazer uma simulação. Você, vou investir 100 mil. Você joga lá, no final do período tem 150 mil, 160 mil. Isso bate qualquer investimento, né? CDB, poupança, tudo. Então, o que acontece, pessoal? A taxa, ela tá muito aberta, né? Que a gente chama. Ou seja, o título despencou. Então, se você olhar comprou esse título há um ano atrás, provavelmente você vai estar perdendo dinheiro. Sim. Que a gente chama de marcação a mercado. O que tá todo mundo falando na internet, pessoal? Se você olhar historicamente no Brasil, pega os últimos 10 anos. Então teve Dilma, teve Covid, teve um monte de coisa. Pega os últimos 10 anos, todos os dias, e vê esse IPCA mais esse 6%, né? Você vai ver que somente mais ou menos 6% dos dias, o título é negociado acima de 6%. Ou seja, a gente está, nesse exato momento, participando da história. A gente está num momento irracional, um momento que não é o padrão do Brasil. Não é padrão do Brasil um título desse negociado acima de 6%. É apenas 6% do tempo, tá? O que a galera tá querendo dizer, pessoal? São duas chances aqui. Primeiro, é uma taxa absurdamente alta. Você está comprando um título barato, ou seja, carrega isso até o vencimento, você vai ganhar muito dinheiro, muito fácil, talvez melhor do que muito investimento em bolsa, né? Porque na bolsa, a bolsa Sim. vai fazer assim no caminho, né? Vai ter oscilação. E segundo, pessoal, se a gente fizer um pouquinho a lição de casa, ou se os Estados Unidos ajudar um pouquinho, se o mundo ajudar um pouquinho, essa curva fecha, você ganha 20%, 30% em pouco tempo. Em pouco tempo e mais do que na bolsa. Marco, como explicar isso? Lembra 2016, quando entrou o Temer, enfim, começou a fazer, pôs o teto de gastos e tal. Cara, pessoal, teve mais gente, teve gente que ganhou mais dinheiro com o fechamento da curva. Teve título que se valorizou 40% num ano e a bolsa não subiu 40% naquele ano. Então a bolsa subiu pra caramba e teve título que subiu mais ainda. Então, assim, tava tão aberta a curva, que acho que naquela época era quase 7%, se fala a memória, fechou tanto e tão rápido que os títulos se valorizaram. Então, assim, pessoal, na dúvida, você vai ter que carregar esse título até o vencimento. Se der bom, daqui a 6 meses, um ano, tu vai me chamar 30, aqui, 40%. vai fechar essa curva. Lógico que precisa de lição de casa, do fiscal, do governo dos Estados Unidos. Mas se o mundo se acalmar, então assim, a gente está passando por um momento de estresse que não é o histórico do Brasil. Então, basicamente, isso não se repete, não acontece. A gente está fazendo história no lado ruim, né? Então tem motivos para isso. Mas se a gente acalmar um pouco, você vai ganhar muito dinheiro na renda fixa. Então, assim, renda fixa dá para perder dinheiro? Dá, porque esse título tá a 6, agora tá a 6,10, né? Então tá abrindo ainda. Você vai ver sua marcação, seu retorno é negativo ou tá abaixo do CDI. Tem muita gente que fala, Marco, eu comprei renda fixa e tá abaixo do CDI. Tá, ele tá marcando lá o título na curva, né? Mas se fechar um pouquinho nos próximos 6, 12 meses, como a gente viu até no ano passado, vai ter gente ganhando aí 2, 3 vezes a renda fixa, né? Tem chance? Tem. No pior do cenário, pessoal, trabalha com o cenário que você vai carregar esse título até o vencimento. É uma baita taxa e isso não acontece todo dia. Então, antes de... Eu adoro bolsa, eu acerto em bolsa, a gente erra junto, enfim, aí o pessoal... Mas primeiro, vamos fazer a lição de casa na renda fixa, vamos fazer a lição de casa no Tesouro. O Tesouro é o investimento mais seguro do Brasil, é o Tesouro Nacional garantindo, né? Então... E Marco, se você fosse até assim, cortando um pouquinho aqui, mas falando assim, para a pessoa que está aí do outro lado ela entender, o quão seguro é o Tesouro Nacional? Porque os brasileiros aí tem que olhar e pegar e falar, pô, é o investimento mais seguro do Brasil. A camisa tá ruim aqui? O time Marcon falou. Não, agora comprou essa camisa. Tá, eu acho que ele tá querendo saber, ó. Porque tem até o MS aqui, do Marcos Saravalli. Essa aqui é feita. O pessoal da Faria Lima é tudo metido assim, gente. É só com as camisetinhas feitas com o nome, né, Marco? Não, mas é que acontece. Eu não sei, cada um tem um. Mas eu não sei, meu corpo ele tem uns desenhos que sempre fica sobrando uns pedaços. Você comprar na loja, ele sempre tem que mandar reformar. Manda fazer, né? Pô, já manda fazer de uma vez, já. Já sai mais barato, né? Tem que comprar, depois tem que reformar. Sempre vai sair 50% mais caro. Então já manda fazer de uma vez. Mas não são todas, não, mas eu. Algumas. Ô, Marco. Mas desculpa, você tava falando. Não, tô falando assim. O Tesouro Direto, né? Porque ele é o mais seguro do Brasil. Porque basicamente assim, imagina que é como se fosse...
tem gente que não gosta e tem gente que acaba entrando em política, mas esquece isso, né? Porque você vai comprar um título que vai vencer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então você vai pegar um governo, não, você vai pegar 2, às vezes 3 governos de diferença. Você não sabe o governo. Basicamente você está financiando o Tesouro Nacional, né? Então toda hora que a gente vê leilões do título do Tesouro Nacional, tem algum título que está vencendo, né, que o governo vai lançar um novo para pagar esse que a gente chama a rolagem da dívida, né? Ou, né, no caso desse governo aqui, aumentar um pouquinho a dívida, né? Então, todo dia ali, toda semana, tem seus leilões, né? Por vencimento. Isso quem opera é o mundo institucional, então os grandes bancos, né? Comprando de um pro outro, financiando o governo. Então, basicamente é isso. Aí você pode participar via o Tesouro Direto. Entra lá no site do Tesouro Direto, tem muita informação legal, você consegue simular. Você pode comprar direto de lá, né? E você simula, tem vários títulos, assim, pô, eu quero aportar 10 mil por mês, eu quero fazer um aporte, quanto que eu vou ter no financiamento, no vencimento. Tem muita informação legal, né, lá. E é o lugar mais seguro do mundo, porque imagina o seguinte, se o governo não honrar, imagina que quando a gente fala de agência de risco, né, é sempre baseado no risco soberano, né, no risco país. Dali para lá, uma empresa, teoricamente, ela só vai ter no máximo igual, né? De resto, todo mundo vai ter que começar com o risco corporativo das companhias, né? Então, você tem o risco país, aí você tem os riscos embaixo. Então, por exemplo, teoricamente, sei lá, um risco de uma Magazine Luiza, se a gente tivesse essa comparação, nunca vai ser igual do Tesouro, né? Então, é o risco do país, né? É lógico que, por exemplo, Marco, compraria um título público argentino, né? Hoje, a gente tem mais argumentos para que sim, mas, sei lá, o ano passado, o ano retrasado, você fala, pô, nem ferrando, né? Mesmo que paguem bem. Então tem você entender vai isso. Vai pagar bem, mas vai ter uma puta inflação, dependendo, né, Marcos? Às vezes não... Ou não, é o risco de default, né? Então o que tá pagando nessa taxa aqui é a probabilidade, a possibilidade de default, de não pagar. Então, é basicamente isso. Mas vamos pensar assim, o americano também pensa o inverso, né? Fala assim, eu só vou investir no Brasil. Porque o que acontece? Essa taxa, na verdade, é o inverso, né? Ela só tá subindo porque quem tá financiando, que são os bancos estrangeiros, estão falando assim, ó, eu não vou financiar a 6%. Me dá 6,5% que eu... Então, todo dia, você vê os leilões ali, você tem que ver as taxas que estão sendo negociadas, né? Então, às vezes, o que acontece? A taxa sobe no leilão, né? Ou seja, o mercado está exigindo mais prêmio para financiar o Brasil. O mercado, eu digo, os bancos e o estrangeiro, né? Então, o que acontece? A percepção de taxa de risco está subindo, então automaticamente o investidor vai falando, ó, não, essa taxa, ou eu coloco 100 milhões de reais, mas se você quiser colocar 500 milhões de reais, você precisa me pagar uma taxa maior, né? Então é isso que vai fazendo essa curva se movimentar. Né? E o legal, né, Marcos, se você for parar para pensar, também ele é o mais seguro, porque o governo é que emite a nota, né? Que emite a moeda fiduciária. O governo que emite os impostos. Então, quanto que o governo não arrecada de impostos aí? A gente viu que é 1 trilhão, né? Recentemente aqui Impostômetro. Aqui no impostômetro deu 1 trilhão. Então eu tenho uma empresa pequenininha, eu já pago um puto imposto. Imagina o Marco já tem a empresa dele, já paga um puto imposto. Imagina, sei lá, uma Ambev da vida, um Itaú da vida, né? Uma Vale. A Vale, se eu não me engano, 2022 agora. Tem dados consolidados lá que ele pagou mais de 9 bilhões de impostos, né? Então ele pegar os maiores impostos no Brasil setorialmente são nos bancos, né? Setor financeiro. Paga muito imposto. Então você fala assim, pô, gera lucro, gera, mas os caras geram emprego, gera imposto, gera arrecadação, assim, então é o business deles, né? Mas também eles são muito bem tributados. Muito bem tributados. Eles pagam muito imposto, pagam muito imposto. Então já fica aí, galera, a dica do Marco aí, fica de olho no IPCA 6 mais, né, Marcos? Então, pessoal, bateu acima de 6%, e assim, eu vou dar um tiro no meu próprio pé falando isso. Mas não é, num ambiente desse, já a gente vai falar sobre ações, né? Tem ações baratas, eu gosto de bolsa. Mas por que o investidor não tá indo pra bolsa? Porque tem um título lá que tá pagando IPCA mais 6. O investidor, eu digo, não é investidor assim, nós aqui, pessoa física. Tem um fundo de pensão lá que o cara tem 1 trilhão de reais pra alocar, né? Só que o cara tem uma meta, chama-se meta atuarial. E a meta dele é IPCA mais 4%. Tô chutando o número aqui, tá? E aí ele pode fazer qualquer alocação que ele tem. Se ele tem um título que vai dar IPCA mais 6, por que ele vai colocar R$1 na bolsa, esse cara? Porque ele já tem um título ali que ele compra
carrega até o vencimento Ganha um e bate a dinheiro. meta dele, É. né? Então ele pode passar 3 anos sem trabalhar, né? É, só de boa. Só de boa, falando, a hora que vencer o título eu volto aqui pra trabalhar Sim. pra ver o que aconteceu. Então bate a meta dele, por isso que nesse estresse que a gente tá vivendo agora, tem uma parte de externo, tem uma parte de Brasil, mas o investidor, ele pensa 2, 5, 10 vezes para ir pra bolsa, né? Teria que ter um negócio com um upside absurdo, uma previsibilidade valer. garantida, e não tem todo dia, né? O Marco, mais um seguidor aqui, ele levantou uma informação importante também. O Edmilson Costa, ele falou: o Grupo Verde tirou toda a sua posição no IPCA. Né, recentemente, eu vi até uma matéria mesmo que saiu aí que o Verde tirou todo o dinheiro dele do IPCA. Por que será, hein? Então, por que acontece? Será que ele já tá com alguns títulos já antigos? Esse cara, ele tem cota, né? Então, o cliente dele, ele vai olhar a cota todo mês. Você, pessoa física, tá se ferrando pra cota. Fala assim, Marco, quanto que eu vou receber quando vencer? No caminho, o título vai ficar assim. Você imagina o seguinte, pessoal. Você comprou há 6 meses atrás esse título. Você tá pagando 5,5%, certo? Aí a taxa vai para 6, vai para 6,10, é o que tá agora. O título só inverso. Só que o título ele tá inverso. Aí lá no verde, o Suberger tá puto, porque ele tava cheio de PCA, e essa taxa só vai abrindo, porque ele é um cara que apostou no governo atual. Se você apostou no governo atual, o que que é? Acreditar que a taxa vai fechar e que, basicamente, que o país vai dar certo, né? Se você tá comprado nesse título, você tem que entender justamente isso. Então, por que que eu não sei se exatamente ele zerou, mas se ele passou esse recado que ele zerou, é que ele acha que a taxa vai subir ainda mais. Ou seja, que o fiscal ou que o cenário externo vai piorar ainda mais, que a taxa vai abrir ainda mais e que os títulos vão se desvalorizar ainda mais. Para ele é ruim, porque ele vai marcar no mercado e vai falar assim, pô, meu fundo aqui, que é o que a galera tá fazendo no multimercado, né? Você olha lá uma lista de fundos multimercado, são bilhões de reais, tá tudo perdendo o CDI. Né? Tem uma parte muito grande perdendo o CDI. Por que tá perdendo o CDI? Porque o título tá se desvalorizando. Porque esse PCA+, ele não para de abrir. Então esse é o recado do Suberger. O Suberger tá jogando a toalha e falando assim, ó, eu não confio mais, acho que vai continuar piorando, né? E vai continuar abrindo a taxa. Continuar abrindo a taxa e vai marcando, é pior pro fundo dele. Provavelmente essa é a leitura aqui, tá? Essa é a leitura dele. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.